Meus amigos, eu acredito que vocês devem ter tomado conhecimento do conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Que apesar de distante do Brasil, ele pode ter consequências que possam vir afetar não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Há muitos anos eu venho estudando as questões relacionadas com os conflitos internacionais. Já estudei aprofundadamente sobre as causas de vários conflitos ao longo da história. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, e a Segunda Guerra Mundial, além da Guerra Fria, que confrontou de um lado os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética. E todos os conflitos internacionais mais recentes, a começar com a Guerra da Coreia, passando pela Guerra do Vietnã, e conflitos localizados, como a Guerra dos 6 Dias entre Israel e os países árabes, o conflito com a Síria, o Iraque, a invasão do Iraque por parte dos Estados Unidos, a invasão da Líbia também por parte dos Estados Unidos. Em suma, os conflitos internacionais contemporâneos, mas também os que aconteceram ao longo da história, têm sido objeto de nossa preocupação. Porque eu entendo que nenhum país do mundo pode se propor a implementar projetos de desenvolvimento sem levar em conta o contexto internacional em que ele vive. De modo que, diante da gravidade do conflito Rússia e Ucrânia atual e das implicações de natureza global que esse conflito poderá trazer, inclusive com consequências negativas para o próprio Brasil, eu tomei a decisão de abordar esse tema a partir desse momento. Eu creio que é importante, é um tema importante a ser tratado, porque a própria imprensa brasileira ela tem dado muito pouco destaque para essa questão. E esse conflito não tem sido objeto de uma análise aprofundada das causas mais profundas. E é isso que eu pretendo fazer a partir desse momento. O que eu pretendo abordar como tema da nossa apresentação o conflito Rússia e Ucrânia como um novo foco de guerra no mundo. O nosso objetivo consiste em analisar o conflito atual existente entre a Rússia e a Ucrânia, apontar suas causas e consequências do ponto de vista geopolítico e os riscos que representa para a eclosão de uma guerra de repercussões globais. Vários são os países que podem se constituir em focos de eclosão de guerra no mundo, destacando-se entre eles a Palestina, Israel, Irã e Coreia do Norte. Agora a Ucrânia passa a fazer parte do rol dos países que se constituem em focos de guerra, de focos
de uma guerra, ou seja, de focos, como um dos focos de uma de uma nova guerra mundial. De início eu tenho a dizer o seguinte, que esse conflito entre Rússia e Ucrânia tem 3 aspectos que precisam ser considerados na análise, que envolve a Rússia e a Ucrânia no presente momento. São 3 aspectos que precisam ser considerados. Primeiro, a origem comum dos povos russo e ucraniano. Esse é um dado muito importante. Segundo, a crise interna ucraniana. Quer dizer, o que é que aconteceu internamente na Ucrânia, que levou a esse problema. E terceiro, a questão geopolítica. Quando a gente fala em geopolítica, é o aspecto da geografia política, ou seja, a questão do território, da importância que tem a ocupação de territórios do ponto de vista da estratégia de defesa e de ataque que um país possa estar sendo submetido. Então, é através da geopolítica que os países analisam do ponto de vista do território, a proximidade de inimigos e amigos, evidentemente, e a partir dessa análise da questão territorial e da presença nas suas fronteiras de amigos e inimigos, é que se traçam estratégias de defesa e de ataque. A geopolítica trata especificamente desse assunto, a questão que envolve análise dos conflitos que possam ocorrer entre países circunvizinhos. Sobre a origem comum, o primeiro tópico, a origem comum dos povos russos e ucranianos, sobre a origem comum dos povos russos e ucranianos, é importante destacar que Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi o berço da civilização russa. Por aí dá para perceber a relevância que tem a questão da Ucrânia para a Rússia. Kiev foi o berço da civilização russa atual, porque no século IX, quando se formou o chamado Estado Kievano, ou russo, como era chamado, que amalgamava os eslavos orientais, não havia diferença entre os grãos russos, ou seja, os russos atuais, os pequenos russos, os ucranianos atuais, e os russos brancos, os bielorrussos atuais. Então, no século IX, os povos da Rússia, e da Ucrânia e da Bielorrússia eram um só. Formavam um povo só. E isto para que vocês possam conhecer efetivamente a história da Rússia e da Ucrânia primitiva e da Bielorrússia também. Eu recomendo a leitura do livro de Ângelo Segrilo, Os Russos. O título do livro é esse, Os Russos, que mostra desde os primórdios como se formou a Rússia, como se formou a Ucrânia e a Bielorrússia. Esse é um livro que foi publicado pela editora Contexto em 2010. Segundo o diplomata, historiador brasileiro já falecido Mondis Bandeira, até o século XII, a chamada Rus Kievana, o Estado Kievano ou russo, como eu já falei, era uma confederação de tribos eslavas orientais, virtualmente a maior potência da Europa,
ao abranger a atual Bielorrússia e parte da Rússia. Em 1795, a antiga Rus Kievana foi repartida a oeste do rio Dnieper, que desemboca no Mar Negro. Então, em 1795, essa região foi repartida, ou seja, foi dividida a oeste do rio Dnieper, que desemboca no Mar Negro. A Rússia, por exemplo, anexou a maior parte da região. Todo o Kanato da Crimeia e o Império Austro-Húngaro, sob a dinastia de Habsburgo, dominou a outra parte. Quer dizer, essa região ficou dividida. Uma parte ficou com a Rússia e a outra parte ficou com o Império Austro-Húngaro, que existia na época, que a Áustria e a Hungria formavam um império só. E incluindo a Galícia na Europa Central, até 1918. Veja, até o século XX, o início do século XX. Após a Revolução Bolchevique Soviética, de 1917, a Ucrânia constituiu-se como Estado Nacional. Quer dizer, a Ucrânia passou a existir como Estado Nacional a partir da Revolução Russa, de 1917. E em 1922, somou-se a Bielorrússia e a Transcaucásia na formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E isto, veja bem, após a Revolução de 1917 na Rússia, a Ucrânia se tornou um Estado-nação, a Bielorrússia se tornou um Estado-nação e também a Transcaucásia, igualmente. Todas formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Eu sugiro, quem deseja ter acesso a essas informações mais detalhadas sobre essa informação, a leitura do artigo publicado na Carta Capital, o artigo de Marco Aurélio Weisheimer. Artigo sob o título Mondis Bandeira aponta aliança entre ONGs ocidentais e neonazistas na Ucrânia. Isto pode ser lido, como eu já disse, no Carta Capital. Bem, a extinta União Soviética, da qual a Ucrânia fazia parte, industrializou-se por meio de uma integração estrutural envolvendo todas as suas repúblicas, com o objetivo de garantir uma maior estabilidade econômica. Quando houve a queda da União Soviética em 1989, os países do leste europeu, os países socialistas do leste europeu, que se constituíram a partir da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazifascismo, a União Soviética e seus aliados da Europa Oriental, fizeram com que esses países do leste europeu adotassem o sistema socialista, o sistema político e econômico socialista, nos mesmos moldes do adotado na União Soviética. Isso aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando houve a queda da União Soviética, em 1989, os países do leste europeu socialistas encontravam-se muito interdependentes. Havia uma interdependência entre esses países, do ponto de vista econômico e político também. Fato este que se mantém ainda hoje em muitos aspectos. Apesar do fim da União Soviética, muitos desses países do leste europeu são interdependentes economicamente. Atualmente, a Ucrânia depende comercial e economicamente da Rússia.
sobretudo por esta lhe fornecer gás natural, que é a fonte de energia primordial ao país. E a Rússia, seu principal comprador de inúmeras matérias-primas produzidas pela economia ucraniana. Então a Rússia é um mercado muito importante para a Ucrânia, para seus produtos. Da mesma forma que a Rússia fornece o gás natural, que é a principal fonte de energia da Ucrânia. Dá para perceber aí a interdependência que existe entre a Rússia e a Ucrânia. Além disto, no leste da Ucrânia, onde ainda se fala russo, depois nós vamos mostrar no mapa essa região onde se fala russo, muitas empresas dependem das vendas para a Rússia. A Ucrânia, chamada tradicionalmente de Pequena Rússia, não pode se desprender da Rússia, como desejam vários setores da sociedade ucraniana e como deseja também os países da Europa Ocidental, como os Estados Unidos. Então, como eu disse, a Ucrânia, chamada tradicionalmente Pequena Rússia, não pode se desprender da Rússia, da qual muito depende, sobretudo para seu abastecimento de gás. Por sua vez, a Rússia tem seus gasodutos que suprem a Europa passando pela Ucrânia. Depois vamos mostrar no mapa por onde passam esses gasodutos. A adesão da Ucrânia à União Europeia, permitindo o avanço da OTAN até as fronteiras da Rússia, que é o que desejam os governantes da Ucrânia, tenderia evidentemente a romper todo o equilíbrio geopolítico da Eurásia. A Eurásia é essa região da Rússia, e a Rússia ela é parte europeia e parte asiática, então é por isso que se diz Eurásia. Então tenderia a romper todo o equilíbrio geopolítico da Eurásia. Uma vasta região terrestre e fluvial, até o Oriente Médio, que possibilita as comunicações do Mar Negro e de importantes zonas energéticas, onde existe gás e petróleo com o Mar Mediterrâneo. A crise política na Ucrânia, que levou à derrubada em 2014 do presidente ucraniano Viktor Yanukovych, é o resultado de uma instabilidade política que marca a região há vários anos, quando a União Europeia propôs à Ucrânia assinar um tratado de livre comércio. A Rússia, em contrapartida, ofereceu o melhor acordo econômico e que, segundo algumas versões não confirmadas oficialmente, se o governo ucraniano não o aceitasse, ameaçou cortar o fornecimento de gás natural. A Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural e também a compra de produtos ucranianos, além de impor restrições alfandegárias. Isso é o que se falava na época em que houve esse problema em 2014. Esse episódio acirrou ainda mais as diferenças entre os dois principais grupos políticos ucranianos, os pró-Ocidente e os pró-Rússia. O país está dividido entre essas duas correntes. A decisão do governo de Viktor Yanukovych de não assinar o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia e sim com a Rússia foi o estopim que deu origem às violentas manifestações que levaram à sua deposição do poder. O presidente foi deposto. Após a derrubada de Viktor Yanukovych, em fevereiro de 2014,
houve a criação de um novo governo. Só que esse novo governo, que ainda existe até hoje, é pró-União Europeia e anti-Rússia, que acirrou ainda mais as tensões separatistas na península da Crimeia, isso na época, de maioria russa, levando a uma escalada militar com a ação do governo russo na região. Nessa época, a Crimeia realizou um referendo que aprovou sua incorporação à Rússia, após o qual o governo de Vladimir Putin ocupou o território da Crimeia, mesmo com a reprovação de países do Ocidente, como os da União Europeia e os Estados Unidos. Em maio de 2014, Petro Poroshenko foi eleito presidente da Ucrânia e um mês depois assinou o acordo com a União Europeia, que foi o pivô de toda a crise. A assinatura ocorreu em meio a confrontos no leste do país, palco de um movimento separatista pró-Rússia, e a ameaças e críticas do governo da Rússia. É importante observar para todos vocês o seguinte, que a região da Crimeia pertencia à Rússia até o governo Khrushchev, quando o Khrushchev governava a União Soviética. O Partido Comunista na época, liderado por Khrushchev, tomou a decisão de incorporar a Crimeia à Ucrânia, abrindo mão do território que a Rússia ocupava há tempos, vamos dizer assim, desde os primórdios. Então essa região da Crimeia era uma região que sempre foi ocupada por uma predominância de população de origem russa. De modo que, quando houve o referendo, e que aprovou sua incorporação à Rússia, isso aconteceu naturalmente, porque a maioria da população lá residente é russa. Temos aqui um mapa que mostra a situação aqui, a relação entre Rússia e a Crimeia e a Ucrânia. Aqui nós temos a Rússia em azul e aqui a Ucrânia em cor-de-rosa. Essa região aqui esfuriada corresponde à Crimeia. Como já lhe disse, essa região aqui sempre esteve ligada à Rússia. Observe que existe até uma ponte que interliga a Crimeia, que é uma ilha, né? É uma ponte que liga a Rússia à Crimeia. Então a relação entre a Rússia e a Crimeia, historicamente, sempre foi muito profunda. Então, a partir do momento em que houve essa crise, os habitantes da Crimeia se rebelaram contra a decisão do governo da Ucrânia de se associar à União Europeia em detrimento da Rússia, e isso provocou que, através de referendo, a Crimeia aderisse tomasse a decisão de se incorporar à Rússia, deixando de pertencer à Ucrânia. Aqui nós temos uma outra região que é controlada por separatistas russos, essa região aqui de Donetsk. Essa região aqui, ela é controlada
também pelos russos, porque tem uma maioria de população russa. E aqui os separatistas russos estão concentrados também aqui. E reivindicam, inclusive, se separar da Ucrânia, por conta desse conflito que se estabeleceu pela decisão que o governo ucraniano tomou de se associar à União Europeia em detrimento da Rússia. Após a incorporação da Crimeia à Rússia, regiões do leste da Ucrânia, as regiões do leste da Ucrânia são essas regiões que eu já lhes falei aqui, que é a região de Donetsk. Essa região aqui corresponde ao leste da Ucrânia. A região de Donetsk. As regiões do leste da Ucrânia, de maioria russa, como eu já lhes falei, começaram a sofrer com as tensões separatistas. Militantes pró-Rússia tomaram os prédios públicos na cidade de Donetsk e a proclamaram como república soberana, marcando um referendo sobre a soberania nacional para 11 de maio de 2014. A medida não foi reconhecida pelo governo da Ucrânia, nem pelos Estados Unidos e os países da União Europeia. O referendo chegou a ser realizado e a independência foi aprovada por 89% dos votos. Com a nova tensão na região, a Rússia pediu que a Ucrânia desistisse de todo tipo de preparativos militares para deter os protestos pró-russos nas regiões do leste ucraniano, já que os mesmos poderiam suscitar uma guerra civil. O governo da Ucrânia, entretanto, iniciou uma operação antiterrorista na região para combater os separatistas, com milhares de mortes dos dois lados. A Rússia chegou a mobilizar tropas na fronteira. A Rússia mobilizou tropas para a fronteira aqui dessa região. Aqui nós temos a Ucrânia e a Rússia mobilizou tropas aqui para a fronteira dessa região. Essa região que está dominada pelos separatistas. Essa Rússia, como eu já disse, chegou a mobilizar tropas na fronteira, que foi condenado pelo governo ucraniano e pelo Ocidente. Parte das tropas foi retirada posteriormente. Estou falando desse fato que ocorreu em 2014, ou seja, 8 anos atrás. Parte das tropas foi retirada posteriormente, mas a tensão permaneceu na região. Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2015, foi assinado entre os separatistas o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, François Hollande, um acordo de cessar-fogo e criação de uma zona desmilitarizada na região. Segundo o acordo assinado, a retirada da artilharia pesada, com vista à criação de uma zona de desarmamento de até 140 quilômetros, deveria começar no dia 16 de fevereiro de 2015. 2 dias depois que o cessar-fogo acordado entre líderes europeus entrou em vigor, conflitos entre o exército ucraniano e forças separatistas naquela região de Donetsk foram registradas em Debaltseve, que é uma cidade estrategicamente posicionada entre Donetsk e Lugansk. Aqui no mapa nós temos a indicação de Donetsk, que está aqui, e Luhansk, que está aqui. Então,
foram registrados conflitos nessa região, no leste da Ucrânia. Desde a entrada em vigor da trégua, pelo menos 5 soldados ucranianos foram mortos e 9 foram feridos em conflitos em Debaltseve e Mariupol, que são cidades situadas entre Donetsk e Lugansk. Mariupol é uma cidade portuária cobiçada pelos rebeldes. Milhares de soldados ucranianos foram cercados pelas forças rebeldes em Debaltseve. Isso aconteceu em 2015. No momento atual, 100 mil soldados russos estão posicionados na fronteira com a Ucrânia. 100 mil soldados russos estão posicionados. 100 mil soldados russos estão posicionados aqui nessa fronteira com a Ucrânia, nessa região. A expectativa do governo norte-americano, mais precisamente do Pentágono e da Casa Branca, é de que 175 mil homens russos deverão estar apostos na fronteira com a Ucrânia até o final de janeiro. Enquanto isso, na Ucrânia, existe um exército bem mais treinado e armado do que aquele que viu a Crimeia ser anexada pela Rússia em 2014. O exército ucraniano é o terceiro maior exército da Europa, atrás apenas do russo e do francês. Armamentos foram adquiridos pela Ucrânia dos Estados Unidos e de diversos países da União Europeia. Mesmo assim, considera-se, os estudiosos da questão consideram que a Ucrânia não tem capacidade militar para repelir uma invasão russa. No entanto, espera-se, essa é a visão deles, de que os ucranianos consigam fazer com que o conflito militar se estenda ao máximo possível, o que seria humanitariamente trágico, que produziria mortes em grande número na região. A tendência seria que, conforme os russos avançassem, que na medida que ocorresse a invasão russa na Ucrânia, os Estados Unidos e outros países europeus abasteceriam os ucranianos com armas e equipamentos capazes de resistir, mas não para a Ucrânia vencer a guerra. A Ucrânia não teria capacidade de derrotar o exército russo. Se o conflito atual desembocar em uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aí já é a nossa opinião. Se esse conflito desembocar em uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não apenas os ucranianos serão prejudicados, mas também a Rússia, que poderá ter suas exportações de gás e petróleo comprometidas, haja vista que os gasodutos que suprem esta região passam pela Ucrânia. Vou mostrar no gráfico isso. A Europa será também prejudicada, porque poderá ter a cessação do fornecimento russo de petróleo e gás natural. É importante destacar o fato de que as exportações de gás e petróleo à Europa financiam cerca de metade de todo o orçamento anual federal russo. A Rússia, o orçamento russo, todo o orçamento russo, a metade dele é financiada com recursos gerados pelas vendas de petróleo e gás natural. Por aí dá para você ver as consequências que essa crise poderá trazer para a Rússia. É importante destacar o fato de que as exportações de gás e petróleo à Europa financiam, como já disse, metade de todo o orçamento anual federal russo. A Europa consome 70% do petróleo e 65% do gás natural exportado pela Rússia. A Rússia fornece cerca de 1/3 do gás natural e petróleo bruto importados pela União Europeia
Quer dizer, um terço do gás natural e do petróleo bruto importados pela União Europeia vem da Rússia. A Europa tem a Rússia como principal fornecedor de gás natural, com cerca de 44 trilhões de metros cúbicos. Vários países da Europa dependem também do petróleo e gás natural russo. Países como a Alemanha e a Inglaterra dependem cada vez mais da Rússia para o fornecimento do combustível. Países como a Eslováquia e a Bulgária dependem 100% da Rússia para o fornecimento do combustível. Nós temos aqui um outro gráfico que mostra essa situação. Aqui dá para vocês perceberem que nós temos a Rússia e aqui você tem os vários países da Europa que são supridos pelos gasodutos da Rússia para a Europa Ocidental. Aliás, não só a Europa Ocidental, para a Europa Oriental e Ocidental também. Então aqui você tem os gasodutos, são 3 grandes gasodutos que abastecem a Europa, passando pela Ucrânia. Então nós temos aqui, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia, por exemplo, 2 gasodutos, 2 dos gasodutos da Rússia passam pela Ucrânia. Esse outro gasoduto passa aqui, não passa pela Ucrânia, quer dizer, é um gasoduto que inclusive está em construção, que vai direto da Rússia para a Alemanha, está em processo de construção, que visa atender a Alemanha, quer dizer, é um gasoduto específico para a Alemanha. Já esse outro gasoduto aqui abastece esses outros países aqui da região, como a Polônia, por exemplo, a Eslováquia. Entre outros países aqui do leste europeu. Então, por esse mapa aqui, dá para perceber a gravidade do problema que representa um conflito com a Ucrânia. Haja vista que a Ucrânia é responsável pelo abastecimento do gás natural e do petróleo da Europa, né? As causas da crise da Ucrânia são, sobretudo, geopolíticas e estratégicas. O que está em jogo não é, na realidade, a adesão da Ucrânia à União Europeia e à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar ocidental que foi constituída em 1949 para enfrentar a União Soviética durante a Guerra Fria. A Ucrânia só tem a perder com o conflito. Muitas de suas indústrias fecharão ou serão dominadas pelas multinacionais europeias, se efetivamente ocorrer essa adesão da Ucrânia à União Europeia e à OTAN. As indústrias fecharão, serão dominadas pelas multinacionais europeias e seus pequenos agricultores serão arruinados. Haja vista que depende do mercado russo, como já mostrei para vocês. Porém, o que os Estados Unidos pretendem, através da adesão da Ucrânia à OTAN e sua incorporação à União Europeia, é, sobretudo, possibilitar que as forças da OTAN sejam estacionadas na fronteira da Rússia. O problema, basicamente, vou lhes mostrar, é o seguinte: o que os Estados Unidos estão querendo é que a Ucrânia, ao aderir à OTAN, possibilite a presença militar norte-americana aqui na fronteira com a Rússia. Os russos não aceitam, em absoluto, que isso aconteça, que seria uma ameaça à soberania nacional russa. O cenário futuro mais provável, aí já é uma especulação que eu faço,
para o desfecho da crise política na Ucrânia é a divisão do país, com a Crimeia já incorporada à Rússia, e a transformação do leste, centro, leste e sul da Ucrânia, aquela região que já mostrei no mapa, a incorporação dessa região da Ucrânia à Rússia ou melhor, a primeira hipótese é o seguinte: primeiro cenário seria a Crimeia já incorporada à Rússia e a transformação do leste, centro-leste e o sul da Ucrânia em uma região autônoma do governo de Kiev. Ou seja, é como se fosse uma outra república, um outro país constituído em consequência desse conflito. Quer dizer, não pertenceria nem à Ucrânia, nem à Rússia. Então a Ucrânia perderia o leste e o sul da Ucrânia, e passariam a se constituir em uma região autônoma do governo da Ucrânia. Se for mantido o acordo da União Europeia, aí já na questão da União Europeia. Agora, se ocorrer a anexação da Ucrânia, ou melhor, se ocorrer a adesão da Ucrânia à OTAN, aí o que poderá ocorrer é o seguinte: essa região, que seria autônoma se apenas houver o acordo com a União Soviética, com a União Europeia, aí a Rússia passaria, digamos assim, anexaria essa região ao seu território. O que eu quero dizer é o seguinte: se ocorrer apenas a adesão à União Europeia, a Rússia não anexaria essa região do leste e sul da Ucrânia ao seu território. Isso só ocorreria se a OTAN se instalar dentro da Ucrânia. Aí a Rússia incorporaria esse território também, da mesma forma que já incorporou a Crimeia ao seu território. A guerra civil já iniciada na Ucrânia pode se transformar em um conflito militar, envolvendo as forças da OTAN e da Rússia, de consequências imprevisíveis. Quer dizer, uma consequência disso seria um conflito mundial. Pode-se afirmar que a Ucrânia se tornou uma peça importante no xadrez político internacional, porque, de um lado, os Estados Unidos e seus aliados da União Europeia visam ampliar o cerco da Rússia, iniciado após o fim da União Soviética em 1989, quando vários países a ela, então aliados da União Soviética, como Albânia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, Romênia, aderiram à OTAN. Esses países aderiram à OTAN. Então vou lhes mostrar aqui no mapa os países que aderiram à OTAN. Por exemplo, nós temos aqui no mapa a Estônia. Todos esses países que se encontram aqui, fronteiriços à Rússia, todos esses países aqui aderiram à OTAN. Todos eles. Isso depois do fim da União Soviética. E quando esses países antissocialistas abandonaram esse modelo de sociedades. Então passaram a aderir à OTAN. Então aí iniciou-se um cerco da Rússia, patrocinado pelos Estados Unidos. E eles querem completar o cerco que já haviam iniciado, com a presença da OTAN nesses países, com a ocupação
da OTAN da Ucrânia pela OTAN. Então aqui completaria o cerco da Rússia pela OTAN. Mas além da adesão à OTAN, de vários desses países, países ex-socialistas, aliados da União Soviética, como a Bulgária, Estônia, Finlândia, Hungria, Croácia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Eslovênia, Eslováquia e República Tcheca, aderiram à União Europeia. Quase todos aderiram. O OTAN e a União Europeia. Países como Montenegro, Macedônia, Sérvia e Albânia estão à espera de aprovação para a entrada na União Europeia. E o cerco à Rússia se completaria com a incorporação da Ucrânia à OTAN e à União Europeia, como um desejo dos Estados Unidos e seus aliados internos ucranianos. Quer dizer, incorporar a Ucrânia seria fundamental para a estratégia dos Estados Unidos e da OTAN de cerco da Rússia. Completaria o cerco da Rússia. Diante deste fato, a estratégia militar da Rússia consiste em evitar a todo custo que a Ucrânia seja incorporada à OTAN e à União Europeia, como medida de autodefesa. A expansão da OTAN rumo às fronteiras russas é o principal perigo externo ao país. O movimento de expansão da OTAN teve início com o fim da União Soviética, conforme nós já lhes falamos. Começando pelo Mar Báltico. O Mar Báltico, aqui no mapa, vou lhe mostrar, é esse aqui. O Mar Báltico é esse aqui. No Mar Báltico, começando pela Estônia, Letônia e Lituânia. Quando eu falei começando pelo Mar Báltico, significa a incorporação desses países pela OTAN, que passou a ocupar o território desses países. Como já disse, começando pelo Mar Báltico. Atravessou a Europa Central, a Ucrânia e a Bielorrússia, passando pela intervenção nos Balcãs, ex-Iugoslávia, onde hoje Sérvia, Croácia, Eslovênia, que faziam parte da antiga Iugoslávia. E chegando até a Ásia Central e o Paquistão. Então, por exemplo, a ocupação do Paquistão e a Ásia Central, isso, como o Afeganistão, por exemplo, faziam parte da estratégia militar da OTAN de cerco da Rússia. Então, não apenas na Europa, mas também na Ásia. Ao terminar a década de 1990, a distribuição geopolítica das novas bases militares norte-americanas não deixa dúvidas sobre a existência de um novo cinturão sanitário, separando a Alemanha da Rússia e a Rússia da China. A chegada de Vladimir Putin ao poder na Rússia iria modificar radicalmente este quadro geopolítico, até então muito desfavorável para os russos. A chegada de Vladimir Putin ao poder da Rússia em 2000 marcou o início da recuperação geopolítica da Rússia, cuja posição tinha sido muito enfraquecida durante o governo Yeltsin, que substituiu a Gorbachev depois da queda da União Soviética. Então, a Rússia ficou numa posição muito enfraquecida durante o governo Yeltsin. Putin representa a ascensão ao poder de uma ampla e sólida coalizão de interesses econômicos e políticos que se uniram na Rússia
quanto à necessidade de recompor as bases mínimas de operação de um Estado capitalista moderno que superasse a fase selvagem predadora da acumulação primitiva na Federação Russa com Yeltsin no poder. A recuperação geopolítica da Rússia foi possível graças à afirmação de um projeto nacionalista de recuperação do Estado russo por parte de Putin. Foi a partir do ano 2000 que a Rússia resolveu desenvolver uma parceria estratégica com a China. A Rússia considerou que a China poderia ajudá-la na sua resistência às ambições geopolíticas dos Estados Unidos, tanto na Europa Oriental quanto no Cáucaso ou na Ásia Central. A Organização da Cooperação de Xangai foi criada em 2001 para estabelecer uma aliança entre a Rússia e a China em termos militares e de combate ao terrorismo, ao fundamentalismo religioso e ao separatismo na região da Ásia. A Organização da Cooperação de Xangai é uma organização de cooperação política e militar que se propõe explicitamente a ser um contrapeso aos Estados Unidos e às forças militares da OTAN. Os dois países, a Rússia e a China, defendem, em geral, posições convergentes na ONU e nos demais foros internacionais, como, por exemplo, o G20. A Ucrânia e os demais países que se constituem focos de eclosão de uma guerra mundial colocam na ordem do dia a necessidade de a humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários à construção de um mundo de paz. Ao longo da história da humanidade, houve 3 tentativas de estruturar instrumentos voltados para a construção de um mundo de paz. A primeira tentativa ocorreu em 1648, com o Tratado de Westfália. A segunda, com a Liga das Nações, em 1919, no início do século XX. E a terceira, em 1946, com a ONU, com a Constituição da ONU. A primeira tentativa, com o Tratado de Westfália, em 1648, colocou um fim à Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que marcou o século XVII como um dos conflitos mais sangrentos da história europeia, com o propósito de instaurar a paz e estabelecer uma nova ordem mundial. Esta foi a primeira tentativa de globalmente criar algum instrumento que possibilitasse evitar novos conflitos internacionais. Os 3 principais atores da Guerra dos 30 Anos eram o Sacro Império Germânico, a França e a Suécia. Eram os 3 grandes potências na época. Assinaram a Paz de Westfália, que definiu que a partir daquele momento haveria um equilíbrio internacional de poderes, assegurando a ausência de potência hegemônica. Outra mudança imposta pelo Tratado de Westfália era o fim dos impérios ou dinastias e o nascimento do Estado moderno. Os princípios mais importantes da Paz de Westfália foram os seguintes. Primeiro, os Estados nacionais seriam soberanos. Foi a primeira vez que se estabeleceu esse princípio. Eu digo que os Estados nacionais seriam soberanos, ou seja, haveria uma superioridade interna e não submissão
externa, ou seja, cada país poderia determinar o rumo dos seus destinos. Segundo, não ingerência nos assuntos internos de outros Estados nacionais. Foi um outro princípio que foi estabelecido. Terceiro, os Estados nacionais são iguais em direitos e obrigações. Colocou esse ponto. Não havia diferença entre gigantes no plano internacional e o pequeno no plano internacional. E quarto, respeito pelos compromissos internacionais. Evidentemente que não se trata de um grande avanço, mas na prática, muitos desses princípios foram totalmente desrespeitados, porque muitos estados nacionais perderam a capacidade de governar de acordo com os interesses do próprio país. Houve ingerência nos assuntos internos de outros estados nacionais. E a igualdade em direitos e obrigações também não existiu na prática. E o desrespeito pelos compromissos internacionais. Bom, como eu disse, houve avanços do que diz respeito à explicitação de princípios. Mas seus princípios não foram respeitados, sobretudo pelas grandes potências, e não impediu também que novas guerras eclodissem no mundo, como a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. A segunda tentativa de estruturar instrumentos voltados para a construção de um mundo de paz ocorreu com a criação da Liga das Nações, em 10 de janeiro de 1920, nos escombros da Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações foi criada como parte do Tratado de Versalhes, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial. A criação desta nova organização intergovernamental foi inspirada na Declaração dos 14 Pontos do presidente norte-americano Woodrow Wilson, descrevendo suas propostas para um acordo de paz no pós-guerra, que ele apresentou ao Congresso dos Estados Unidos em janeiro de 1918. A ideia de uma sociedade de nações, contemplada na Liga das Nações, no entanto, é muito antiga. Ela remonta a conferências internacionais. Na segunda metade do século XIX, foi durante as conferências de paz de Haia, em 1899 e 1907, inclusive Rui Barbosa foi um dos que participaram desse evento e brilhou neste evento, ao ponto de ser chamado de Águia de Haia, por sua contribuição no debate. Então, como já disse, foi durante as conferências de paz de Haia, em 1899 e 1907, que foi realizada a mudança decisiva da ideia do conceito das nações, orquestrada pelas principais potências europeias, para um verdadeiro multilateralismo inclusivo. A Liga das Nações emergiu da Primeira Guerra Mundial com a firme determinação de que nunca mais se deveria permitir que tal tragédia acontecesse. No entanto, a falta de vontade por parte das grandes potências tornou a Liga das Nações incapaz de impedir efetivamente as agressões territoriais do Japão, da Itália fascista e da Alemanha nazista na década de 1930. O início de uma Segunda Guerra Mundial devastadora viu o sonho da Liga das Nações ser completamente destruído, até o nascimento da ONU em 24 de outubro de 1945. A terceira tentativa de estruturar instrumentos voltados para a construção de um mundo de paz ocorreu com a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi fundada após a Segunda Guerra Mundial,
e tem sido inoperante ao longo de sua história. A ONU, ou simplesmente Nações Unidas, foi criada em 24 de outubro de 1945 para promover a cooperação internacional com a intenção de impedir outra guerra mundial. A organização é financiada com contribuições voluntárias dos países membros. Os seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial, promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. A sua missão de promover a paz foi comprometida nas suas primeiras décadas de existência, por culpa das grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, durante a Guerra Fria e seus respectivos aliados. O número de integrantes da ONU cresceu bastante após o grande processo de descolonização na década de 1960. Seu orçamento para programas de desenvolvimento social e econômico ultrapassou em muito seus gastos com a manutenção da paz. A ONU tem sido um fracasso na construção de um mundo de paz. O insucesso na construção da paz mundial, com o Tratado de Westfália, de 1648, na Liga das Nações de 1920 e a ONU de 1945, demonstram a urgência de reestruturar a ONU no sentido de que ela venha exercer uma efetiva governança do sistema internacional, que possibilite mediar os conflitos internacionais e assegurar a paz mundial. Está provado que nenhuma grande potência, por mais poderosa que seja, ou mesmo um acordo entre grandes potências, é capaz de resolver os conflitos. A história da humanidade no século XX e no século XXI demonstram que essas grandes potências não têm capacidade de realizar essa tarefa. Essa tarefa só terá condições de ser exercida com a existência de uma governança mundial, que no caso deveria ser exercida pela ONU, reestruturada, evidentemente, cuja Assembleia Geral seria transformada em Parlamento Mundial. Inclusive, nós deveríamos acabar com essa excrescência que representa o Conselho de Segurança da ONU, onde as grandes potências ditam praticamente a sua vontade quanto aos rumos da guerra e da paz no mundo. Então, a ONU reestruturada, cuja Assembleia Geral seria transformada em Parlamento Mundial, teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta. Zelar no sentido de cada Estado nacional, respeitar a soberania dos demais Estados nacionais e buscar impedir a propagação dos riscos sistêmicos globais. São inúmeros os riscos sistêmicos, seja no meio ambiente, seja na economia, seja nas relações internacionais. A ONU evitaria o império de um só, ou seja, que uma só grande potência imponha sua vontade no mundo, como aconteceu com a Grã-Bretanha no século XIX, como aconteceu com os Estados Unidos até recentemente, ou até mesmo o condomínio que se estabeleceu, o consórcio de poder mundial que se estabeleceu entre Estados Unidos e União Soviética, não foram capazes de impedir os conflitos internacionais. Muitas guerras aconteceram, inclusive alimentadas pelas grandes potências, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, as intervenções militares que aconteceram ao longo da história. Então a ONU evitaria o império de um só, como já ocorreu ao longo da história da humanidade, e a anarquia de todos os países, como ocorre atualmente. Então, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial
havia um sistema internacional anárquico. E isso desembocou na Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Um sistema internacional anárquico. E depois da Segunda Guerra Mundial, o sistema mundial passou a ser, como já disse, um consórcio entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Mas ambas não foram capazes de construir a paz. Esse é um ponto que é importante destacar. E hoje em dia nós temos também esse quadro, em que os conflitos internacionais acontecem e a ONU, inclusive, impassível diante dos fatos que estão ocorrendo, por exemplo, na Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que como a governança mundial, ou seja, com a ONU exercendo esse poder, essa governança mundial, se constituindo em governo mundial, seria possível combater a guerra e acabar com o banho de sangue que tem caracterizado a história da humanidade. Os monumentos de guerra devem ser substituídos por monumentos de paz, a partir da constituição do governo mundial. Essa é a tese que eu defendo. Para ser democrático, o governo mundial deve ser representativo de todos os povos do mundo. Ele deve ser eleito por representantes de todos os países do mundo. A sobrevivência da humanidade dependerá da capacidade de se celebrar um contrato social planetário representativo da vontade da maioria da população do planeta. Então é isto, meus amigos, que eu gostaria de destacar: a necessidade de constituir um governo mundial para evitar que conflitos como o entre Rússia e Ucrânia possam desembocar numa nova guerra mundial. E também acabar o banho de sangue que tem caracterizado a história da humanidade desde os primórdios. Então, são essas, meus amigos, as observações que eu tenho a fazer a respeito desse tema. Eu achei oportuno levar ao conhecimento de todos vocês, haja vista que a mídia não tem apresentado informações aprofundadas a respeito desse tema, que é bastante complexo, conforme nós mostramos em nossa apresentação. Espero que eu tenha esclarecido essa questão, que é muito relevante. Trata-se de um problema que está muito distante das nossas fronteiras, do nosso país, mas a depender do desdobramento do conflito entre Rússia e Ucrânia, isso poderá ter repercussões globais e, em última instância, até a ameaça de uma guerra mundial, que possa envolver as grandes potências e o mundo todo, como aconteceu com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, cujos conflitos foram devastadores para toda a humanidade. É por isso que eu proponho que haja uma governança mundial, para evitar que esse cenário passado se repita no futuro. Estas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu tenho a fazer. Meu abraço fraternal para todos.